E hoje estamos de regresso a Celurico do Basto para entrevistarmos, para conversarmos com José Peixoto Lima, o atual presidente da Câmara de Celurico de Basto, que é um autarca do Partido Social Democrata, que está a concluir o seu primeiro mandato como chefe do Executivo, e é justamente José Peixoto Lima que nos recebe aqui nos bonitos jardins da Casa do Prado, onde funcionam os passos do Conselho. Está aqui connosco. Muito obrigado. Muito boa tarde. Pela participação, por ter aceitado o convite de conversarmos. É a última entrevista desta série de entrevistas que estamos a realizar com candidatos às diferentes câmaras municipais da nossa região do Tâmega e Sousa. E com o José Peixoto Lima, vou começar por recordar que o José Peixoto Lima, antes de ser Presidente de Câmara, era um homem da casa, foi diretor de departamento durante muitos anos. Como é que foi a transição de funções eminentemente técnicas, era técnico, para funções políticas, as funções de chefe do Executivo depois de ter sido eleito Presidente de Câmara? Sim, na verdade foi há 4 anos que, no fundo, me entreguei de alma e coração para a nobre missão de servir Celurico. Durante estes últimos 4 anos fiz-me acompanhar por uma equipa de pessoas competentes e experientes e conseguimos, diria, avanços notáveis. Esses avanços fizeram-se repercutir essencialmente no endividamento municipal. Antes de avançarmos para esses avanços, já vou ter a oportunidade de o questionar sobre isso. Vamos falar só um bocadinho sobre o processo. É diferente, obviamente, de ser-se chefe de departamento, diretor de departamento, e ser-se chefe do Executivo. Quais são as diferenças? O que é que sentiu mais? O que é que, obviamente, tem uma outra capacidade de decisão, a nível político que não tinha, mas fala-nos um pouco dessa experiência, para as pessoas também perceberem. O facto de ter a experiência de 40 anos de serviço público, do meu ponto de vista, são e foram fundamentais para que também no exercício das novas funções que me foram, no fundo, entregues há 4 anos, como referi, desempenhá-las com uma grande tranquilidade e, sobretudo, olhar para os problemas como uma oportunidade para os ultrapassar. Por isso é que eu referi que me fiz acompanhar por uma equipe não só de pessoas experientes e competentes, e dessa forma, mesmo numa situação em que o resultado foi gerir uma Câmara em minoria, o tivéssemos feito de uma forma calma, tranquila, serena e, diria, muito responsável. Nunca se viveram momentos de grande instabilidade, apesar de não haver maioria absoluta. Apesar disso, também há que dar aqui uma nota de apreço àquilo que foi a oposição que, no fundo, tivemos, uma oposição aguerrida, mas nos assuntos essenciais foi uma oposição que soube também desempenhar o seu papel com responsabilidade. Não posso referir que o tenha sido de uma forma plena e completa, mas faz parte também do jogo político e, no fundo, não posso, no balanço, estar a apresentar aqui, no fundo, uma queixa enorme relativamente a essa matéria. Bem pelo contrário. Portanto, conseguimos, como eu referi, avanços notáveis. Claro que, para mim, que tinha um departamento com funções muito alargadas, nomeadamente na área do planeamento e também na área do projeto e do acompanhamento dos fundos comunitários, isso foi, diria, dos motivos pelos quais também me senti tranquilo no exercício destas funções, que, no fundo, soubemos ultrapassar, como eu estava a referir. Um dos problemas principais com os quais me debati desde o princípio foi, no fundo, ter contas certas e saudáveis, e por isso nós reduzimos o endividamento em 2,4 milhões de euros, conseguimos quase duplicar o orçamento municipal, conseguimos avanços notáveis naquilo que foi a infraestruturação do nosso território, por exemplo, no que se refere à cobertura de fibra óptica. O Conselho passou de uma taxa de 60% relativamente aos alojamentos para cerca de 96%. Pensei que ainda falta um bocadinho, 4%, mas temos também que o conseguir no mais curto espaço de tempo possível. Conseguimos implementar um conjunto vasto de medidas de apoio às famílias que hoje
é tão importante e tão necessário, e avanços significativos em áreas onde não tínhamos sequer tradição, como foi o caso da habitação e o caso da saúde, dois setores onde, na realidade, diria que estamos a fazer autênticas reformas estruturais e profundas no nosso concelho. Mas fizemos um trabalho de grande profundidade na área da educação, na área da cultura e na área do desporto, onde podemos olhar para os dados e eles também falam por si. Nós temos hoje um orçamento robusto nessa área e com resultados também bem visíveis no nosso concelho. Para além disso, foi preciso também dinamizar aquilo que é a nossa sociedade civil. Nós conseguimos duplicar o apoio às juntas de freguesia para que, no âmbito das suas competências, o pudessem desempenhar de uma forma cabal e completa. As juntas de freguesia fazem um trabalho notável de proximidade e fazem-no, diria, conseguindo fazer mais com menos. Portanto, isso é muito importante, percebermos que o apoio que o município lhes dá é para que, no fundo, os problemas pequenos de proximidade, mas que, no fundo, são fundamentais para a qualidade de vida das nossas populações, sejam levados a cabo. E reforçamos em muito o apoio também às nossas coletividades desportivas e culturais, e é hoje muito gratificante verificar os resultados fantásticos que os mesmos também conseguem, não só ao nível daquilo que é a adesão e o número de pessoas que colocam nas suas atividades, mas também depois os resultados, nomeadamente desportivos, que temos conseguido ao longo destes últimos 4 anos. E, claro, que estamos a preparar o Concelho para o futuro, porque nós temos que implementar obras no presente, mas também saber qual é o caminho e o rumo que queremos para o Concelho. Vamos então falar de futuro. Em termos gerais, quais são as linhas mestras que destaca do vosso programa para a eventualidade de poder ser reeleito Presidente de Câmara? Nós temos, de facto, 2 áreas que eu acho que são fundamentais e nas quais já estamos a trabalhar. Uma delas é precisamente a área da saúde. O município de Celurico de Basto, como os demais, recebeu essa competência durante estes últimos 4 anos. Nós, quer na educação, quer na saúde, quer na ação social, diria que o fizemos assumindo o risco, mas também a oportunidade de fazer mais e melhor nesses setores. E na área da saúde, nós já conseguimos fazer uma mudança que ela demorou algum tempo e foi, no fundo, preciso ter coragem para a fazer. Celurico de Basto, como sabem, hoje está ligado àquilo que é a OLS do Alto Ave e ao Centro Hospitalar de Guimarães. Nós estávamos ligados a Penafiel e com essa mudança conseguimos também ganhos notáveis para o nosso concelho. Hoje temos em Celurico de Basto uma unidade de reabilitação e internamento com 19 camas, com 30 profissionais que trabalham ali a tempo inteiro e outros que, no fundo, nas terapias, uns a tempo inteiro e outros não, mas na realidade é um serviço muito importante porque as pessoas podem fazer próximo da família e de sua casa aquilo que é a sua reabilitação e não precisar de ficar afastados das famílias num qualquer centro hospitalar do nosso país. E não ficamos por aqui, porque nós, durante os próximos 4 anos, vamos reabilitar todo o Parque da Saúde em Celurico de Basto, num investimento de cerca de 8 milhões de euros. A começar pelo Centro de Saúde. A começar no Centro de Saúde, onde já temos, neste momento, adjudicado, essa é uma novidade, adjudicado aquilo que é a intervenção nos espaços da Unidade de Saúde e dos cuidados primários, onde, na realidade, onde trabalham hoje os profissionais, será todo o espaço reabilitado num investimento superior a 2,5 milhões, onde ainda tivemos a possibilidade de recorrer ao PRR para o implementar, mas temos também já os projetos para conseguir ali implementar a segunda unidade de reabilitação e internamento, a fisioterapia, ginásio e espaços dedicados às várias terapias. Isso é um investimento superior a 5 milhões de euros que vai mudar completamente um edifício e um espaço que esteve, parte dele, completamente abandonado durante cerca de 20 anos. Que foi outrora um hospital. Foi outrora um hospital, era um pequeno hospital. Era um pequeno hospital que vai outra vez ganhar vida
já está a ganhar vida e vai ganhar vida completa durante os próximos 4 anos. Mas neste momento também já temos em obra o posto médico do Rego, que já está praticamente concluída, na Mota já está a obra adjudicada e estamos a ultimar os processos para reabilitar a Gandarela e também Fermil. Ou seja, todo o nosso parque vai ser reabilitado, mas a saúde não se faz apenas, digamos, nos edifícios e com os equipamentos, faz também com programas. E nesse sentido, nós estaremos sempre ao lado da OLS do Alto Ave para implementar, no fundo, as políticas de saúde no nosso concelho, mas o município também não fica de braços parados, não é? E tem já implementado, e vamos ainda implementar um conjunto de medidas que, no fundo, aproximam os serviços das nossas populações, seja através da Câmara Amiga, do Celurico a Mexer, mas também um conjunto de programas que já temos desenhados para, no fundo, podermos intervir nessa área e no apoio às nossas famílias, sobretudo aqueles que, no fundo, são os que mais nos preocupam também, que são as famílias mais carenciadas. Das questões da saúde, que já percebi que é um dos eixos prioritários para o próximo mandato, mais matérias que considero fundamentais. A área da habitação. Nós, há 4 anos atrás, fizemos essa promessa de que iríamos apostar na habitação. Claro que nos faltavam ainda as ferramentas e os instrumentos, nomeadamente ao nível dos projetos para poder avançar, mas durante estes 4 anos nós desenhamos um programa no qual iremos aplicar 40 milhões de euros até 2030, dos quais estão já em execução uma parte significativa. Estamos na Gandarela a executar um edifício com 20 alojamentos, em Fermil um outro edifício também com 17 alojamentos. Temos um conjunto de escolas primárias, antigas escolas primárias e também edifícios ao longo das nossas estações que vão ser reabilitados para criarmos uma bolsa de alojamento urgente e temporário para famílias que, por uma razão ou outra, tenham carência de alojamento em determinado período da sua vida. E iremos também construir em Celurico e na Mota, portanto, num total de cerca de 120 alojamentos. Mas o nosso apoio não é só dedicado àquilo que é o investimento público, e esse será na ordem dos 17 milhões de euros. Temos também um valor muito significativo que é para apoiar as famílias naquilo que nós designamos por combater a habitação indigna. Nós, neste momento, somos dos concelhos a nível nacional que têm mais candidaturas apresentadas dentro desta medida do primeiro direito. São 376 candidaturas já submetidas, das quais temos neste momento já em execução cerca de 40 e agora de forma permanente, quase semanal, são muitas aquelas que têm vindo aprovadas. Esperamos até junho do próximo ano, ainda no âmbito do PRR, uma parte ser executada e estar concluída, e depois todas as demais irão ser executadas até 2030 no âmbito daquilo que são as políticas também nacionais para este setor. Ou seja, preparámos-nos para, no fundo, já estar a investir forte nesta área. É uma habitação, e queria aqui também deixar isso claro, dedicada essencialmente e destinada para os casais mais jovens, e aqueles que tenham filhos serão esses, no fundo, as famílias prioritárias para, no fundo, ocupar estes alojamentos que vamos disponibilizar, mas também não é, estamos atentos a todas as outras medidas que a nível nacional estão neste momento já programadas, e nesse sentido é que também já avançamos para a elaboração daquilo que é a nossa Carta da Habitação. Onde, para além daquilo que é a Estratégia Local de Habitação, que é o plano que estamos neste momento a implementar com o valor que eu referi, temos também outras áreas de intervenção onde, no fundo, e nesta área, consigamos levar mais longe. Para rematar, dizer ainda nesta área o seguinte: no âmbito da revisão do nosso plano diretor municipal, conseguimos um avanço significativo daquilo que são os espaços edificáveis. Nós conseguimos, apesar das restrições que nos colocavam a legislação em vigor e a elaboração da revisão do plano diretor, conseguimos que 21% dos nossos espaços edificáveis fosse aumentado agora no nosso concelho de Celurico de Basto. E nessa perspectiva nós estamos também muito atentos àquilo que é hoje uma procura muito grande que o município tem para novas famílias aqui se alojarem. E isso é também fundamental, terem espaços destinados para esse efeito. Claro que nesse desafio
há 4 áreas que são fundamentais em Celurico de Basto e que fazem parte do nosso modelo e estratégia de desenvolvimento, que são os principais polos urbanos, Celurico, Pernil, Gandarel e Mota, onde na realidade, não é, aqui estamos também, no fundo, a prever aumentos muito significativos em espaços que, no fundo, vão ser edificados com ordenamento e com qualidade. Permite-me introduzir agora aqui a questão das acessibilidades, que é uma questão que é sempre central aqui no Conselho de Celurico. Tem havido avanços, nomeadamente a aproximação cada vez maior de Celurico aos grandes eixos viários, mas continua ainda a faltar a ligação física, nomeadamente a autoestrada A7, que é reclamada pelo Celurico de Basto há muitos anos. O próximo mandato pode ser importante para finalmente conseguirmos ligar o Conselho à autoestrada A7? Será seguramente um período, diria, decisivo. Nós sabemos bem aquilo que nessa área falta fazer em Celurico de Basto. Apesar dos avanços que estão a ser feitos, nomeadamente com a variante do Tâmega, onde no final de setembro, muito provavelmente, e de uma forma antecipada, será aberto o troço que está neste momento em execução entre Lordelo, Corgo e Canedo, nós já estamos a trabalhar naquilo que é a revisão do projeto para concluir a variante do Tâmega. Sabemos perfeitamente que o nó da Lameira é uma necessidade e, no fundo, foi uma injustiça que criaram ao Conselho de Celurico de Basto. Já falou com o Governo sobre isso, com o atual Governo? Com o atual, com o anterior, muitas vezes. Mas tem havido abertura deste Governo no sentido Sim, tem havido abertura. Resolver esse problema? Há aqui uma questão que é fundamental relativamente ao nó da Lameira, que temos de falar também com clareza e com frontalidade. A autoestrada, portanto, a A7 tem a Ascendi, que é a entidade gestora, é uma PPP e ela, a muito curto prazo, vai terminar. Aquilo que é a versão do Governo é, neste momento não há uma decisão ainda tomada relativamente ao facto de gerirem, não é, as infraestruturas de Portugal gerirem a infraestrutura de uma forma direta ou eventualmente voltarem a ter uma nova concessão. A própria Ascendi, não é, em reuniões tidas para esse efeito, comigo também, eles comprometiam-se a eles próprios a executar o nó desde que o Estado lhes prorrogasse o prazo. Mas não há abertura nesse sentido e nessa possibilidade. Portanto, vamos ter que esperar pelo encerramento da PPP do seu prazo para depois haver um compromisso em 2028. Portanto, depois teremos que, nessa altura, ou ficar o compromisso, que é esse, no fundo, aquilo que está neste momento desenhado, ficar o compromisso para que a nova PPP a execute, ou então o Estado, gerindo esta autoestrada de uma forma direta, também o venha a construir. Essa ligação... Mas há ainda uma outra obra que é fundamental e decisiva para o Conselho de Celurico de Basto, que é a ligação de Felgueiras, não é, ao aglomerado da Mota. Essa ligação é fundamental. Sabemos que neste momento ainda não temos projeto para o efeito. Estamos a trabalhar juntamente com Felgueiras e com FAF para, numa primeira fase, conseguirmos ligar aquilo que são 3 espaços industriais, nomeadamente de Felgueiras, de Regadas em FAF, e também um novo espaço industrial que Celurico neste momento tem previsto em Agilde, na localidade de Queiris, para, no fundo, ali em 5 km, 1,5 em Celurico de Basto, 2,5 em Felgueiras e 1,5 em FAF, podermos ligar estes 3 parques empresariais que, no fundo, permitia-se que fôssemos trazendo a ligação rápida que pretendemos desde Felgueiras até à localidade da Mota. Exato. Isso é fundamental. Quando estes 3 eixos estiverem concluídos, Celurico de Basto pode dizer que tem o fundamental das suas acessibilidades resolvido, dando aqui também uma nota relativamente àquelas que já neste momento temos no nosso Conselho e que carecem de ser reabilitadas. Não é só o Celurico de Basto, o Conselho, estar a reabilitar aquilo que são as suas estradas municipais e também os seus caminhos, mas é importante que o Estado também o faça naquilo que ainda é o seu património. E neste momento também dar nota que sei que a Estrada Regional 101.4, que liga Celurico de Basto a Felgueiras, tem um piso em muito mau estado. Neste momento já está a ser reabilitado. Hoje estão a chegar de Celurico de Basto ao Castelo, já a fazer uma repavimentação integral e completa e essa obra vai continuar. A ser uma estrada muito sinuosa, mesmo com um novo tapete. Claro, por isso é que eu disse que era fundamental. O nosso sonho seria ter uma via de ligação rápida de Celurico de Basto até Felgueiras, mas sabemos perfeitamente, eu lembro-me e recordando-me também, digamos, já do meu passado, que já vai longo,
quando ainda com menos de 30 anos estava na Assembleia da República, também falar precisamente numa proposta desta natureza. E hoje, envolvidos desses anos, nada foi feito e, portanto, por isso é que eu refiro que é fundamental também nas nossas propostas pedirmos aquilo que é execuível, não é? Embora o sonho fosse, na realidade, ter uma ligação rápida de Sorico de Basto a Felgueiras, temos que pensar que uma obra dessa envergadura, não é, com um novo traçado, requer, de facto, um investimento muito longo e temos que fazer por fases. O fundamental e decisivo é, no fundo, tentarmos, numa primeira fase, trazer essa ligação rápida até à localidade da Mota. Mais tarde, depois, teremos que avançar também nesse sentido. Essas acessibilidades que referimos, esta ligação a Felgueiras e também o nó de Gandarela na A7, são infraestruturas rodoviárias importantes e que, obviamente, que poderão, com certeza, contribuirão para o reforço da atratividade do concelho em termos de instalação de mais empresas, porque é isso, obviamente, que todos os concelhos desejam. Obviamente também para criar emprego de qualidade, fixar a população no concelho. Em matéria de atratividade, de promoção do investimento, o que é que o município prevê para o próximo mandato? Ainda bem que me coloca essa questão, porque ela é muito importante. Mesmo apesar destas dificuldades, o Conselho tem feito, no fundo, um trabalho de crescimento constante e sustentado. Nós, nos últimos 4 anos, pelos registros, não é, e eu gosto e prefiro sempre, não é, a verdade dos números, não é, muitas das vezes a mentira das palavras, é referir que, na realidade, nós tivemos um crescimento nos últimos 4 anos de registro daquilo que são o número de empresas criadas no Concelho de Sorico de Basto. Neste momento cifra-se em cerca de 1.800. Nós temos também o número de pessoas, não é, que estão empregadas nessas empresas, cerca de 5.000. Portanto, cujos números têm vindo a aumentar todos os anos. E as nossas, aquilo que foi o volume de negócios no último registro ultrapassou os 330 milhões de euros, sendo que desses cerca de 18 milhões foram para as exportações. Se compararmos, por exemplo, os indicadores de Sorico de Basto com os concelhos vizinhos, nomeadamente das Terras de Basto, nós vamos verificar que em todos eles, não é, estes dados são muito superiores e mesmo nas exportações nós temos um valor que é superior àquele que é a soma dos 3 concelhos das Terras de Basto. Portanto, há, no fundo, um trabalho constante. Bem sei que ainda há muito trabalho para fazer nesta área, temos consciência disso, estamos a trabalhar nesse sentido e por isso é que já o afirmei publicamente. Sorico de Basto pode e vai com certeza consegui-lo nos próximos 4 anos ter o maior investimento público e privado da sua história. E em que é que se fundamenta esta minha afirmação? Relativamente ao investimento público, é fácil de perceber. Nós temos um momento único, não só a Sorico de Basto, mas também os restantes municípios, de termos no mesmo período de tempo 2 programas fundamentais com um grande suporte financeiro. O PRR, que ainda vai ser aplicado até junho do próximo ano, poderá haver aqui ou não, digamos, um prorrogado prazo em que eu não acredito muito, portanto temos que trabalhar com aquilo que são as datas com que no fundo nos são apontadas e depois se houver mais prazo teremos eventualmente também mais tempo, mas é importante sobretudo trabalhar com os prazos que neste momento são fixados, que é junho do próximo ano. E temos também o quadro comunitário de apoio para aplicar até 2030, que este tem pela primeira vez menos um ano e começou com 2 anos de atraso, ou seja, nós temos num período muito curto muito dinheiro para poder aplicar. E isso obriga a que os municípios tenham equipas experientes, competentes e com conhecimento para não desperdiçar nenhuma oportunidade. Por isso é que eu digo que os próximos 4 anos, ao nível do investimento público, tem aqui 2 suportes, para além daquilo que pode ser também o nosso trabalho de fomento e de dinamização daquilo que é a nossa economia local e do nosso meio empresarial, conseguir aqui avanços muito significativos naquilo que é o investimento público. Mas também o investimento privado vai aqui em Sorico de Basto ter, no fundo, um empurrão enorme com os investimentos que estão aqui previstos em todas as áreas. Seja na área do serviço, que neste momento estão apontados um conjunto de investimentos significativos nesta área, por exemplo, na área do turismo, só para lhe dar uma ideia, nós temos previsto no novo Plano Diretor Municipal, com propostas concretas que foram apresentadas, cerca de 15 unidades operativas de gestão e planeamento nesta área, cujos projetos neste momento estão a ser levados a cabo,
alguns inclusive já estão submetidos no município, não é? E com obras que irão avançar a muito curto prazo, mas também na área da indústria, onde, por exemplo, ainda muito recentemente foi anunciado e já com proposta também entregue no município um investimento significativo na novo espaço empresarial de Couto Souso, onde estamos também muito interessados em que esse investimento ali se concretize, que é uma unidade para produção de painéis de cânhamo para a construção civil e que, na realidade, também irá ali gerar um número significativo de postos de trabalho que são fundamentais, até porque se aproxima rapidamente também o encerramento do aterro sanitário e é necessário termos condições para que as pessoas que ali trabalham tenham oportunidades de emprego também na proximidade. Permita-me agarrar essa do aterro sanitário, porque era uma das questões que me referi há pouco que eu ia fazer. É um problema, obviamente é um problema para Celurico de Basto, mas por aquilo que se sabe está iminente o encerramento da atividade daquele equipamento. Faça-nos o ponto da situação, o que é que nos pode adiantar em termos concretos relativamente àquele aterro? O que é que está previsto? O país, de facto, tem um problema grave que se prende com a falta de aterros e sua capacidade. Bem sei que o atual governo está a elaborar um plano a nível nacional para, no fundo, também alterar, de certa forma, a política nessa área, mas aquilo que era o ponto da situação deste aterro, que, no fundo, acabou por se esgotar mais rapidamente do que era previsto, porque o horizonte seria 2034, neste momento, porque o AVE não tem, de facto, um aterro para o efeito, grande parte, digamos, daquilo que são os resíduos sólidos são aqui depositados. E este aterro, que está neste momento já a ocupar aquilo que é uma segunda célula relativamente diminuta, está rapidamente a ficar encerrada. E a esperança de vida, digamos assim, daquele equipamento? 2028. 2028. O que nos coloca depois também um problema que é não só a Celurico de Basto, mas também aos restantes municípios. As alternativas poderão ser Vila Nova da Feira, poderão ser eventualmente Boticas ou poderão ser eventualmente Lamego. Portanto, e a partir daí começam também a perceber o encargo que vamos ter a mais com o transporte mais longo que temos também que fazer. Mas nós já demos para esse peditório o nosso contributo. Celurico de Basto já deu solidariamente, não é, a sua ajuda e o seu apoio para a escassez e a falta de equipamentos nessa área. E referir também que costumo, em reuniões que temos de análise destes assuntos, dizer que enquanto houver um aterro em Portugal, os municípios vão ser sempre solidários uns com os outros. Portanto, não irá ficar nenhum lixo nas ruas. Mas o Estado tem que se preocupar com este assunto que é, de facto, muito grave a nível nacional. É necessário, no fundo, olhar para a política, para esta política, seja com incineradoras, seja com aquilo que novas localizações, claro, novos aterros também, em áreas que, no fundo, elas mesmas também ainda têm que dar o seu contributo solidário, tal como nós também já o fizemos. É chegado também à altura das pessoas, não é, terem o mesmo comportamento que os outros já tiveram para este problema e para este efeito e, portanto, dizer aquilo que eu já tenho afirmado em imensas reuniões. Comigo a gerir o município de Celurico de Basto, este aterro nunca terá nem mais um palmo em altura, nem mais um palmo em largura, ou seja, vai cumprir com aquilo que foram os acordos celebrados e assinados. Isso, nós somos pessoas responsáveis e pessoas de bem, mas mais do que isso o município não irá nunca aceitar. Se for reeleito Presidente de Câmara, a relação com as freguesias vai manter a linha atual, vai procurar intensificar o relacionamento que tem com as freguesias, nomeadamente através do aumento de transferência de competências, transferência de verbos, de recursos financeiros. O que é que gostava de fazer se for reeleito Presidente? Consegui durante estes 4 anos não só reforçar os apoios financeiros, mas aqui e ali também aumentarmos aquilo que é o seu grau de responsabilidade. Se me pergunta de uma forma muito sincera, não é aquilo que eu entendo sobre essa matéria, sim, acho que há um caminho ainda longo a percorrer
Nós não temos também todas as nossas freguesias no mesmo patamar ainda de serviços. Há freguesias que têm, por exemplo, serviços abertos 24, não digo 24 horas por dia, mas têm uma secretaria aberta todos os dias para atender as pessoas, porque tem uma dimensão maior. Outras também têm uma dimensão menor e esse tipo de atendimento só acontece aos fins de semana. Claro que nem todas têm as mesmas condições para ter os mesmos serviços, mas sempre possível, é minha opinião, que temos que tentar caminhar no sentido de ajudar de mais responsabilidades e de mais serviços, porque, como eu já referi, um euro que se aplique na Junta de Freguesia, eles conseguem fazer com ele muito mais do que faz o município de Celurico de Basto, porque está mais afastado. Perguntas breves para respostas breves. A área da ação social, vai haver novidades no próximo mandato? Se for Temos muitas novidades já a serem implementadas, temos programas também novos que queremos implementar, nomeadamente naquilo que é o cuidador informal, naquilo que são também as nossas ações junto das pessoas, nomeadamente. Há um desafio aqui muito grande que nós temos que fazer nessa área, e que prende sobretudo com a nossa população mais idosa, é fazer tudo o que está ao nosso alcance para que, a serem institucionalizadas, o façam o mais tarde possível. Portanto, ou seja, fazer tudo o que está ao nosso alcance para dar qualidade de vida às pessoas, para elas continuarem no seio da sua família, no seio da sua casa, não é? E a terem que sair de lá um dia que seja de facto o mais tarde possível, de preferência nunca o fazerem. E portanto isso exige de nós de facto um trabalho muito intenso e também de grande proximidade. Já o fazemos há uns anos desta parte, queremos também ainda continuar a implementá-lo, mas hoje, nomeadamente também com o programa CLDS e com a forte equipa que temos neste momento já a trabalhar no terreno, porque também eles trabalham na área da habitação. A equipa que formamos para trabalhar na habitação tem, no fundo, 3 grupos muito distintos. Um na área social, que faz, no fundo, aquilo que é a análise no terreno das famílias mais carenciadas e que requerem, no fundo, apoio nessa área. Depois temos uma segunda equipa de arquitetura e engenharia, portanto, e de projeto, e temos uma outra que faz a submissão das candidaturas e os pedidos de pagamento. E, portanto, é dessa forma articulada que estas equipas trabalham para, no fundo, fazer aqui também um trabalho que é novo para eles, para as equipas, e que, no fundo, também é exigente para os nossos profissionais, que têm que se adaptar a novas funções e a novas exigências. Mas nós sabemos também que a vida não para e as necessidades também da nossa população também não param e, portanto, nós temos, de facto, já, diria, bom serviço de apoio na área social, bons programas também que estamos a implementar, mas queremos também cada vez mais e melhor. Uma das áreas onde se tem observado avanços significativos aqui no Concelho e na região é a área de educação, nomeadamente ao nível dos serviços, da qualidade dos serviços prestados e também ao nível também da qualidade dos próprios equipamentos escolares. Está previsto, o que é que está previsto em termos na área de educação, o que é que está previsto para o próximo mandato, se for eleito? Sim, nós na educação temos desafios enormes que se prendem com aquilo que é o inverno demográfico. As nossas escolas, não é, têm, no fundo, uma dificuldade como as demais, nomeadamente com aquilo que é o número de pessoas a frequentá-la, mas é fundamental termos qualidade e, nesse sentido, desde que assumimos funções nessa área, nós assumimos também o desafio de colocar mais qualidade nos serviços que eram prestados, nomeadamente, por exemplo, na gestão das nossas cantinas escolares. As nossas escolas tinham empresas privadas que serviam as refeições e nós sabemos perfeitamente que os valores que eram praticados também não permitiam que as refeições fossem de grande qualidade. Nós assumimos esse encargo e assumimos também o desafio de termos refeições saudáveis e de grande qualidade para os nossos alunos. A frequência aumentou. Hoje podemos dizer com orgulho que, à mesma hora, todos os nossos jovens têm a mesma refeição em cada uma das suas escolas, com um nutricionista que faz, no fundo, as dietas alimentares e depois nossos profissionais que as confeccionam e as servem em cada uma das nossas escolas. Esse foi um avanço muito grande, mas claro que nós temos também responsabilidades na área daquilo que são os nossos equipamentos educativos e
fizemos-lo aqui na escola sede do Conselho. Vamos ainda aqui também melhorar os espaços, não só desta escola, mas também da Mota e de Gandarela, não só daquilo que são os espaços do ensino formal e das nossas salas de aula, mas também aquilo que são os equipamentos de apoio, nomeadamente na área desportiva, onde, porque crescemos muito nessa área, também hoje temos muitas necessidades e mais necessidades de passarmos para um patamar superior. E nesse sentido, para além de termos aqui e que executar um investimento muito grande na reabilitação do pavilhão desportivo, por exemplo, da Gandarela, que deveria ser o Estado a fazê-lo no âmbito da transferência de competências, mas ainda não o fez, e provavelmente terá que ser o município a avançar nesse sentido, mas também o iremos fazer aqui nesta escola, cobrindo também alguns dos nossos polidesportivos e avançar para um equipamento que, no fundo, nos coloque num patamar superior na área do desporto, que é um pavilhão desportivo de alto rendimento, que o projeto está neste momento já a avançar. Será um pavilhão multiusos ou será... É um equipamento, eu prefiro chamar-lhe pavilhão desportivo de alto rendimento, porque também permite, no fundo, um conjunto de outros usos, não é? Mas há um uso permanente e, diria, quase diário, que é precisamente a expectativa é que seja uma das obras de referência do próximo mandato. Sim, é uma obra que, no fundo, requer um investimento muito significativo, bem sei. Nós temos, neste momento, já a localização prevista para esse efeito no âmbito de uma expansão urbana que há de ser efetuada próximo da Igreja Matriz de Celurico de Basto, nos terrenos que vão desde da igreja até ao Estádio Municipal e à Quinta d'Agra, uma área com cerca de 5,5 hectares, mas também estamos a expandir e queremos expandir a vila para outros locais, como por exemplo em direção a Gêmeos, onde uma quinta com cerca de 20 hectares é o nosso sonho para adquirir nos próximos anos, para permitir aí também a expansão bem ordenada da nossa sede do município, preservando o bosque e aqueles carvalhos que ali estão, porque o nosso conceito de crescimento urbano da sede do Conselho não é um contínuo de edifícios e de equipamentos, mas sim é uma multiplicação de pequenas bolsas urbanas com a inclusão de espaços verdes que, no fundo, crie aqui espaços que sejam muito agradáveis, não só para quem aqui vive, mas também até para aqueles que, no fundo, nos visitam. Os próximos 4 anos são 4 anos muito decisivos para o Conselho de Celurico de Basto. Temos a possibilidade de, nesses 4 anos, fazermos o maior investimento público e privado da nossa história. Para o conseguirmos é necessário ter equipas que sejam competentes e experientes e acompanha-me, de facto, uma equipa que tem essa experiência e esse conhecimento para levarmos a cabo, no fundo, esse desafio. Nós temos, no fundo, obra feita e temos projetos para o futuro e uma equipa competente para o executar. Celurico de Basto tem, no fundo, esse desafio para cumprir e, com o vosso apoio, com a vossa ajuda, seguramente que o vamos conseguir. Continuar a servir Celurico de Basto não é apenas o nosso lema, é o nosso propósito. Caro Presidente, muito obrigado. Até uma próxima. Obviamente que a entrevista não foi nesta qualidade de Presidente, foi na qualidade de candidato, mas continua a ser Presidente de Câmara, pelo menos até ao tomar posse do próximo Executivo. E os celuricenses dirão se vai ou não continuar à frente dos destinos. Eles têm a palavra final e eles são sábios nas suas decisões. Com certeza que sim. E terminamos assim com chave de ouro este já longo ciclo de entrevistas que temos vindo a realizar com candidatos aos diferentes municípios da nossa região do Tâmega e Sousa, e quando digo com chave de ouro porque o fazemos neste sítio magnífico, neste sítio tão bonito e neste concelho também tão especial.